No ar, na Musical FM, Jornal 100. As principais notícias de Campo Mourão e região, com a tradição e a credibilidade que você merece. Acompanhe tudo o que é importante para começar o dia bem informado. Jornal 100, onde a notícia é prioridade. Segunda-feira, 13 de julho de 2026. Olá, bom dia. Começa agora o Jornal 100, um panorama completo das principais notícias de Campo Mourão e da nossa região. Eu sou Luiz Donizete e ao meu lado Cid Sauer, as reportagens de França Neri. Bom dia, Cid. Bom dia, Luiz Donizete. Bom dia a todos os ouvintes. Confira agora os destaques desta edição. O Jornal 100 dá sequência a entrevistas com pré-candidatos ao governo do Paraná. O entrevistado de hoje é o pré-candidato, o senador Sérgio Moro. O prefeito Douglas Fabrício reúne em Palanque lideranças de diversas correntes políticas, inclusive adversários, que disputam o mesmo espaço. Mulher é atingida por disparo após discussão com ex-companheiro em Campo Mourão. Duas ocorrências entre a sexta e o sábado mobilizaram equipes em Mamborê e Campo Mourão. Foram equipes de emergência para atendimento de acidentes. Um motociclista ficou gravemente ferido após colisão em um cruzamento de Campo Mourão. E o Jornal 100 repercute com França Neri a solenidade que reuniu diversas lideranças políticas na festa do prato típico. Estes e outros destaques agora, no Jornal 100. Informação com credibilidade. Jornal 100, na Musical FM. Instituto prevê semana de tempo estável, com alerta de mudança brusca de temperatura nos próximos dias em Campo Mourão. A previsão é do clima-tempo. De hoje a domingo é previsto tempo estável, sem ocorrência de chuva. Na madrugada, os termômetros registraram mínima de 8, a máxima deve atingir a 19 graus. E de hoje a quarta-feira tem alerta de mudança brusca na temperatura. No decorrer dos próximos dias, a temperatura deve registrar mínimas de 9, máximas de 27 graus. O Jornal 100 dá sequência à série de entrevistas com pré-candidatos ao governo do Paraná, assim bem como já iniciamos a nossa entrevista com candidatos à Assembleia Legislativa, à Câmara dos Deputados, e nós priorizamos lideranças que possuem a relação com os 25 municípios da CONCAN, a comunidade dos municípios da região de Campo Mourão. Nesta edição, nosso entrevistado é o senador Sérgio Moro, que está cumprindo agenda pelo interior do estado, uma caravana que contempla 15 cidades em 9 dias, com encontro com lideranças políticas, representantes do setor produtivo e moradores. Em Campo Mourão, Moro participou da Festa Nacional do Carneiro no Buraco, nos principais eventos gastronômicos do Paraná. O senador está percorrendo diversas regiões do Paraná. Hoje conversa com os ouvintes da Rádio Musical FM, que alcança os 25 municípios da CONCAN. Senador, obrigado por atender nosso convite, o convite do Jornal 100, e gostaríamos, inclusive, de conversar falando justamente dessa visita ao interior do estado. O senador realiza uma série de viagens pelo interior. Que diagnóstico que faz dessas viagens, dessas visitas? Quais as principais demandas que tem ouvido da população? Bom dia. Bom dia, é um grande prazer estar falando aqui no Jornal 100 com você, Luiz. Também cumprimentar o Cid aqui. Olha, eu tenho desde o início do meu mandato como senador circulado o estado do Paraná. Já estive em Campo Mourão diversas vezes, inclusive estive ano passado na festa do Carneiro do Buraco. Agora, nesse período de julho, onde há uma diminuição da intensidade das atividades legislativas, a gente tem até o recesso, eu tenho como costume alugar uma van e sair com a minha equipe em diversas cidades do estado do Paraná. Desta feita, nós estamos em 9 dias percorrendo 15 cidades, ontem e hoje aqui em Campo Mourão. E aí une também o dever, que é o dever da representação, de conversar com as pessoas, com a parte também do prazer, porque essa festa é magnífica, né? Aliás, me pareceu que tinha bem mais gente esse ano do que ano passado. É uma festa que vem sempre crescendo e é bacana isso, porque atrai a atenção de todo o Paraná, muita gente da região. Mas olha só, ontem encontrei pessoal de São Paulo, encontrei pessoal do Rio Grande do Norte, encontrei pessoal de Belém do Pará visitando a festa do Carneiro no Buraco. Já tinha provado o prato antes, então?
Olha, eu quero confessar aqui que eu sou fã de carneiro, viu? Então, quer me convidar para comer alguma coisa que eu goste, me convide para comer um carneiro. Gosto muito de carneiro e o jeito que eles fazem aqui, dessa festa, é muito peculiar, muito diferente. É bem saboroso. Já ouvimos falar de lideranças que esteve aqui conosco que falou que senador não visita as prefeituras. Tem feito esse trabalho, então. Bom, a prefeitura falou em 150 mil pessoas nesse público desse ano. O Cid tem alguma pergunta, Cid? Quer perguntar mais daqui a pouco? Fica à vontade, Cid. Eu ia perguntar se já está marcada a convenção do PL. Está marcado para o dia 1º de agosto. Né? Bom, tá tudo, vai ser junto PL novo, já que nós estamos em coligação. O jogo ali está bastante definido. Eu sou pré-candidato ao governo, nós temos 2 pré-candidatos ao Senado, que, modéstia à parte, temos os melhores pré-candidatos ao Senado, que é o Felipe Barros, deputado federal, um dos líderes da oposição ao governo Lula nesses 4 anos, e o procurador da Lava Jato, o Deltan Dallagnol, que se apresenta também ao Senado. E para vice nós temos o presidente licenciado da FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, que é o Edson Vasconcelos. vamos falar um pouquinho de Campo Mourão e da Concan. A região da Concan reúne 25 municípios com uma forte vocação para o agronegócio, cooperativismo, agroindústria. Que espaço essa região terá em um eventual plano de governo de Sérgio Moro? Essa é a terra aqui da gigante Coamo, mas pujança da agricultura também em outras atividades, da pequena e da grande. Primeiro nós temos que valorizar o agro. Quero dizer, olha, nesses 4 anos de mandato, tanto eu como minha esposa, a deputada federal Rosângela Moro, nós votamos sistematicamente a favor das pautas do agro. Não por favor, mas porque é necessário. Uma grande fonte de riquezas aí para o nosso país. Votamos a favor da lei do marco temporal, da nova lei do bioinsumos, da nova lei de defensivos agrícolas, agora da refinanciamento das dívidas agrícolas. O agro é muito pujante, muito forte aqui no Paraná. Clima bom, terra fértil e a tecnologia empregada no solo, aliado ao bom trabalho, né? O pessoal trabalha duro mesmo. Mas, infelizmente, a gente tem conversado com o pessoal do agro e há dificuldades, né? O preço dos insumos está muito alto, o preço do produto não está lá dos melhores e o grande problema do nosso desequilíbrio macroeconômico, resultante de um governo Lula que é muito ruim, gasta demais e desses juros lá nas alturas. Eu tenho falado, Luiz, que esse é um governo para os bancos, porque nunca se pagou tanto juros tirando do setor produtivo, das pessoas que trabalham, passando para instituições financeiras. Isso nós temos que mudar também. O que a gente precisa fazer aqui no governo do Estado? O que sempre se reclama? Estrada, dificuldade de escoar a produção, porto. Veja que a Coamo tem anunciado investimentos milionários lá em Porto de Santa Catarina. Nós precisamos levar isso para o Porto de Paranaguá, mas aí o Porto de Paranaguá tem que ter o atendimento necessário para que passe por lá e não vá para outros portos. E hoje a gente está com um problema de energia. Há uma instabilidade do fornecimento de energia da Copel para o interior do estado, principalmente. Ninguém tem falado isso. Eu fiz uma audiência pública como senador, lá na Comissão de Infraestrutura do Senado, chamei os dirigentes da Copel, chamei os dirigentes da ANAEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, para cobrar o que está acontecendo. Piorou fiscalização. depois da privatização? A gente não pode ser contra a privatização. Eu sou favorável, eu tenho uma visão liberal de mercado. Agora, privatizada a empresa, ainda assim ela tem que prestar um serviço de qualidade à população paranaense. Então nós cobramos lá um plano de trabalho, tanto da Copel como da ANAEL, para resolver essas questões. Agora, seria diferente tendo o peso da caneta do governador, porque tem que ficar do lado da população paranaense. Na verdade, tem que ficar do lado do cliente. Quem que é o cliente da Copel? A população paranaense. E nisso, nesse mesmo contexto, vem um reajuste da conta de energia de 20%. Então, estamos de brincadeira numa inflação de 5%. Acho que a liderança tem que se posicionar. O agro voa no Paraná, ele é muito produtivo, mas a gente tem que resolver essas questões crônicas, estradas, portos, energia e a questão macroeconômica que a gente tem que se posicionar a nível nacional para poder enfrentar esses desafios. O pedágio voltou. E voltou caro. Camburão Maringá, 18,80, voltou mais caro do que era antes. Como é que o senhor vê essa questão? Pois é, esse é um outro problema. A gente quer melhores estradas, mas há desequilíbrios pontuais nesses contratos de concessão. O que nós vamos ter que fazer, Cid? Primeiro,
temos que garantir que as obras sejam feitas. Porque essas promessas de obras, nós já passamos por isso lá atrás. Nós ficamos com um pedágio de 30 anos no Paraná, fomos roubados, literalmente, não fizeram as obras que prometeram e cobravam muito caro. Inclusive, depois do desdobramento da Lava Jato, foi descoberto que se pagava, de fato, suborno a funcionários do DR para tirar obras do papel. Nós vamos fortalecer a AGEPAR, que é a nossa agência reguladora, para fiscalizar as obras para que elas saiam. Aliás, vamos trazer algo que foi feito na FIEP para dentro do governo, que eles criaram, que é o Observatório Digital dos Pedágios. Cada cidadão pode entrar e ele ser um fiscal da obra, para ver se está acontecendo mesmo, se está realizando. Em relação ao preço excessivo das tarifas que ficaram em alguns postos, o que nós vamos ter que fazer? Com a caneta do governo, nós vamos ter que sentar e dialogar e conversar e buscar formas de redução desses preços. Não podemos cair naquela ilusão do passado, que teve um governador que dizia lá que ou baixa ou acaba, e não aconteceu coisa nenhuma, ele só fez confusão. Governo de direita, que é o nosso, respeita contrato, respeita as liberdades, mas respeita o direito de propriedade. Agora, isso não significa que a gente não pode sentar na mesa e buscar caminhos para a redução dessas tarifas que absolutamente excessivas para a população local, especialmente para quem mora nas proximidades, ter que pagar um pedágio de R$18 é brincadeira, né? Saúde regional. Hospitais regionais, atendimentos especializados continuam sendo desafios para muitos municípios. Como que o Estado pode fortalecer essa regionalização da saúde e reduzir necessidade de deslocamentos para grandes centros, senador? Nós estamos montando o nosso projeto para todas as áreas: educação, saúde, segurança pública. Saúde, ontem, depois da festa, dei uma passadinha até na Santa Casa, aqui de Campo Mourão, para a qual eu destinei R$1.500.000 em emendas parlamentares. Aliás, está retido lá na Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Por favor, liberem o dinheiro para a Santa Casa, porque está demorando, o pessoal está precisando do dinheiro. Olha, as demandas da saúde são aqui universalmente uma reclamação no Paraná. O que a gente precisa? Primeiro, a gente precisa digitalizar os serviços de saúde. É um absurdo a pessoa ter que ficar indo em posto, em hospital, para marcar consulta, chega lá, o médico não está. Eu tive viajando no exterior e conheci a experiência lá de Shenzhen, na China. China não é exemplo para nada em modelo político, mas em matéria de avanço tecnológico é impressionante. E eles me mostraram lá todos os serviços da província de Shenzhen, que tem 20 milhões de habitantes, todos em smartphone num único aplicativo. Você consegue marcar a consulta, você consegue ver em tempo real, Cid, se o médico está lá no hospital e se o médico da especialidade que você precisa está lá, para você não ficar perdendo tempo. Então isso a gente quer fazer. E 2, a gente tem que resolver um problema que é o déficit crônico do autofinanciamento da saúde. Os hospitais filantrópicos, como por exemplo a Santa Casa, vivem aí de pires na mão, tendo que pedir dinheiro, porque o que se recebe do serviço de saúde não é suficiente para cobrir os custos. Nós vamos trazer uma experiência que está sendo muito bem sucedida de São Paulo, que é a tabela SUS paulista. Vamos fazer a tabela SUS paranaense. O que faz isso? Você identifica na região quais são as principais demandas de saúde, especialmente ali focado na média e alta complexidade, e com base nessas necessidades, o governo, o Estado, o Tesouro, complementa o pagamento da tabela de saúde para aqueles serviços. Isso fez lá em São Paulo que no prazo de 1 ano dobrasse o número de cirurgias eletivas e com isso reduz significativamente a fila. Então esse é um dos nossos projetos. E o que a gente tem que fazer, eu ouvindo ontem até o pessoal da Santa Casa, a gente tem que buscar habilitar aqui a Santa Casa para poder atender a população sem fazer os deslocamentos necessários, seja a Santa Casa ou seja os outros hospitais. Por exemplo, lá eles vieram falar, nós precisávamos do aparelho de ressonância magnética. Precisamos ali ter condições de colocar isso aqui para evitar esse deslocamento custoso, sofrido. A pessoa está doente, tem que deslocar até Curitiba muitas vezes para fazer alguns exames mais complexos. Desenvolvimento econômico, senador Sérgio Moro, o Paraná apresenta bons indicadores econômicos, mas ainda há diferenças entre as nossas regiões. Como estimular geração de emprego, atrair investimento para municípios de médio e pequeno porte? Essa é uma coisa interessante. A gente tem orgulho de ser paranaense, né, Luiz? Eu sou de Maringá aqui, inclusive, também do interior do Paraná.
Mas a gente ouve muito assim, o Paraná é um estado acima da média. Puxa, ótimo ser um estado acima da média. Mas não basta para nós queremos ser o melhor. O Paraná tem que estar em primeiro lugar, seja em saúde, em educação, infraestrutura e economia. Hoje nós somos o 4º PIB do país. O pessoal sonha em chegar no 3º. Não, a gente tem que sonhar em chegar no 1º. Claro que é um objetivo ainda distante pelo tamanho de São Paulo, mas a gente tem que ter um sonho de ousadia. Então, nosso objetivo é plantar as sementes para preparar o Paraná para a economia do século XXI. Não ser só um celeiro de alimentos, que nos orgulha, mas ser também um celeiro de inovação e tecnologia. Para isso, a gente tem que resolver, como disse para você, os problemas crônicos de estradas, portos, energia. E 2, a gente tem que cuidar com algumas questões que estão dificultando o desenvolvimento do nosso estado, como, por exemplo, tributação. Nossa carga tributária, ICMS, por exemplo. Nossa alíquota geral de ICMS é maior da região sul e sudeste. E a gente perde investimento, muitas vezes, até para Santa Catarina, que aqui é nosso vizinho, porque a alíquota deles é 17% e a nossa é 19,5%. Como combater a corrupção, fazer transparência no governo, senador? Olha, eu quero dizer o seguinte, todo mundo que chega aqui vai falar, Luiz, que é contra a corrupção. Mas quem de fato lutou contra a corrupção, desses que se colocam como meus adversários? Ao contrário, acho que ninguém lutou mais contra a corrupção nesse país do que eu. Eu fiz a minha parte, coloquei os criminosos na cadeia. Depois teve uma reviravolta política, infelizmente, em que vários desses bandidos foram beneficiados, não porque eram inocentes, porque ninguém nunca disse que eles eram inocentes, mas foram colocados em liberdade. E aí o país voltou a ser essa bandalheira que a gente está assistindo hoje. Nós vamos vamos fazer a nossa lição de casa, vamos retomar essa agenda anticorrupção de baixo para cima. Vamos criar agência estadual anticorrupção dentro do governo para evitar que aconteçam os desvios. Vamos colocar os melhores servidores públicos ali para fazer cruzamento de dados, identificar fraude em licitação, identificar enriquecimento ilícito de servidores públicos. E o diretor da nossa agência vai ter um diferencial, ele vai ter um mandato. A gente está pensando em 4 anos ou 5 anos para que ele possa exercer o seu trabalho com autonomia. A gente conhece essas histórias, o cara começa a fazer um bom trabalho, ele sofre pressão da base política, ele acaba sendo afastado. Esse vai estar blindado. Segundo as pesquisas, se a eleição fosse hoje, o senhor seria eleito governador e o Lula seria reeleito presidente da República. Como seria o relacionamento do governador Sérgio Moro com o presidente Lula? Olha, esse é um ponto importante. Nós vamos trabalhar para derrotar o Lula também. Sou o único candidato, aliás, no Paraná que está falando isso, porque os outros não falam nada sobre a eleição nacional. Acho que a gente não pode abdicar das nossas responsabilidades. Mas se essa tragédia acontecer, Cid, e aqui é uma tragédia mesmo, a reeleição do Lula, nós vamos ter uma relação institucional, republicana. Agora, jamais serei um aliado do governo Lula. Aí falo até para o nosso ouvinte aqui, se você gosta do Lula, então escolha algum dos meus adversários, porque eu não sei qual é a posição deles. Tem um que é manifestamente favorável ao Lula, os outros nunca falam nada sobre o Lula. Para mim, quem não fala nada é um aliado em potencial. Nós sempre seremos oposição ao governo Lula, mas vamos trabalhar institucionalmente pelo nosso Paraná, porque atender o Paraná não é uma questão de favor também, é de dever do governo federal, seja quem o ocupe. Senador, já temos o alerta aqui da tua assessoria, o senhor tem um compromisso pela frente e eles cuidam rigorosamente do teu horário e do nosso também, já deu alerta aqui. A gente quer agradecer, Sérgio Moro, obrigado pela entrevista ao Jornal 100 da Rádio Musical FM. Para finalizar, nos dê uma ideia do que é vivenciar a experiência de julgar e hoje de legislar. O que pode mudar na compreensão sobre justiça e política? Algo mudou na forma de enxergar o Brasil ao trocar essa realidade, a função de um juiz para um senador? Acho que a vida é um eterno aprendizado, Luiz. Então, eu era muito feliz sendo juiz. O trabalho era duro. Passou quadrilhas de crime organizado, passou Operação Lava Jato, passou o caso Banestado, muita coisa ali na minha mão. Ameaças, riscos, infelizmente. Agora, no Senado é diferente. O trabalho do legislador tem que ter uma visão mais ampla. Agora, eu digo assim, se é diferente esse tipo de trabalho, como era também quando fui ministro, a gente tem que carregar os mesmos princípios, os mesmos valores. Muda a forma de atuação, mas não pode mudar a nossa alma.
Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, foi um prazer falar com ambos, né, e falar aqui com o bom povo de Campo Mourão e da região da Concan. 7h36, prefeito Douglas Fabrício reúne em Palanque lideranças de diversas correntes políticas, inclusive adversários, que disputam o mesmo espaço. Mulher é atingida por disparo após discussão com ex-companheiro em Campo Mourão. Estes e outros destaques daqui a pouco no Jornal 100. Fique por dentro de tudo o que acontece. Jornal 100. Jornal 100. Oferecimento New Ótica, especialista em óculos. Retífica Retifran, sempre preocupada com a qualidade e a vida útil do seu motor. Fiat Via Verde, condições exclusivas para você sair de carro novo. A rádio feita pra